O universo se assemelha a um vasto mar vazio pontuado por raras ilhas de galáxias. No entanto, essa percepção é enganosa. Apenas uma pequena fração de todos os átomos é encontrada nas galáxias, enquanto acredita-se que todo o restante pode estar flutuando entre elas. No meio intergaláctico, como as raízes de uma árvore gigantesca, o gás se dispersa a partir de cada galáxia, com a gravidade direcionando massa fresca para essa densa floresta cósmica. Aqui, no meio intergaláctico, encontram-se os elementos brutos da criação: hidrogênio e hélio, entrelaçados em estruturas complexas que fluem em direção às galáxias, onde eventualmente formam estrelas. Mas ao observarmos de perto, descobrimos quem realmente governa: os quasares, sendo os objetos mais poderosos do universo. Embora pequenos em comparação com o vasto rio Amazonas, eles residem nos núcleos de algumas galáxias, irradiando com o poder de 1 trilhão de estrelas e emitindo jatos massivos de matéria, moldando completamente o cosmos ao seu redor. São tão poderosos que podem destruir uma galáxia. O que são eles e como influenciam a estrutura do universo de acordo com sua vontade? Em todas as direções que olhamos, há fenômenos estranhos no céu. Na década de 50, astrônomos observaram misteriosas ondas de rádio vindas de pontos em todo o céu. Esses pontos foram chamados de fontes quase estelares de rádio, ou quasares, pois pareciam estrelas, mas eram visíveis em ondas de rádio, em vez de luz visível. Tudo sobre eles era peculiar. Alguns piscavam, outros emitiam raios X de alta energia além das ondas de rádio, mas todos pareciam minúsculos. Além disso, eles se moviam a velocidades extremamente altas, superiores a 30% da velocidade da luz. A única explicação era que eles deveriam estar tão distantes que sua velocidade aparente era, na verdade, devido à expansão do universo que os afastava de nós. No entanto, essas enormes distâncias significavam que os quasares não podiam ser apenas estrelas, mas os núcleos ativos de galáxias bilhões de anos-luz de distância. E as coisas ficam ainda mais surpreendentes. Para parecerem tão brilhantes e distantes, dadas essas vastas distâncias, eles são milhares de vezes mais brilhantes do que toda a Via Láctea. São verdadeiros monstros explodindo e brilhando no vazio com uma violência impensável. Ao mapearmos o céu, descobrimos mais de 1 milhão de quasares. E todos pareciam estar muito distantes. No espaço, longe significa há muito tempo atrás, pois a luz deles leva muito tempo para nos alcançar. Os quasares eram comuns no início do universo, atingindo seu pico de número há 10 bilhões de anos, quando as galáxias e o próprio universo ainda eram muito jovens. Vamos voltar no tempo, apenas 3 bilhões de anos após o Big Bang, e ver o que estava acontecendo então. O incrível poder dos quasares. Como uma galáxia recém-formada poderia ser tão incrivelmente brilhante e violenta? Toda essa luz e radiação não poderiam ser provenientes de estrelas, já que não havia quase o suficiente delas. E considerando que as galáxias tendem a crescer com o tempo através de fusões, a luz das estrelas das galáxias menores não deveria ser muito mais brilhante do que as galáxias atuais. Existe apenas uma maneira de gerar as enormes quantidades de energia com as quais um quasar brilha, alimentando buracos negros supermassivos. Ainda não sabemos exatamente como eles se formam, mas parece que cada galáxia tem um em seu centro. No entanto, como os objetos mais brilhantes do universo podem ser buracos negros, que capturam tudo o que cruza seu horizonte de eventos. Bem, a luz de um quasar não vem de dentro desses buracos negros. Em vez disso, ela provém do espaço ao redor deles, de um disco massivo de gás chamado disco de acreção. Os quasares utilizam o mesmo combustível das estrelas para brilhar, a matéria. A diferença é que os buracos negros são os motores mais eficientes na conversão de matéria em energia no universo. A energia liberada pela matéria que cai em um buraco negro pode ser 60 vezes maior do que a liberada pela fusão nuclear no núcleo de uma estrela. Isso ocorre porque a energia liberada por um buraco negro é proveniente da gravidade, não de reações nucleares. A matéria que cai em um buraco negro acelera quase até a velocidade da luz antes de atravessar o horizonte de eventos, carregada com uma quantidade incrível de energia cinética. No entanto, uma vez dentro do buraco negro, ela leva essa energia consigo. Somente é possível testemunhar essa energia se a matéria cair da maneira correta. Se cair diretamente, o universo externo não recebe nada. No entanto, quando há muita matéria,
Ela gira rapidamente em direção ao horizonte de eventos, formando um disco. Colisões e atrito entre partículas aquecem esse disco a centenas de milhares de graus. Dentro de um espaço não muito maior do que o nosso sistema solar, o núcleo de uma galáxia pode liberar muitas vezes mais energia do que todas as suas estrelas combinadas. Isso é o que um quasar é. Um buraco negro supermassivo fazendo um banquete. E esses buracos negros comem muito. Quasares típicos consomem de 1 a 100 massas terrestres de gás por minuto. Há 10 bilhões de anos o universo tinha cerca de 1/3 do tamanho atual. Portanto, o meio intergaláctico estava muito menos disperso, permitindo que os filamentos de gás ao redor dos quasares os alimentassem em um banquete, fazendo com que eles emitissem quantidades insanas de luz e radiação. Os quasares mais brilhantes geram jatos, torcendo o campo magnético da matéria ao seu redor em um cone estreito. Como aceleradores de partículas, eles lançam enormes feixes de matéria, abrindo caminho pelo meio intergaláctico, formando plumas de matéria que se estendem por centenas de milhares de anos-luz. É uma escala quase inimaginável. Um pequeno ponto em uma galáxia esculpindo áreas do universo com centenas de milhares de anos-luz de comprimento. No entanto, os quasares não podem se banquetear por muito tempo, talvez apenas alguns milhões de anos, pois seu banquete acaba matando sua galáxia. Como os quasares destroem as galáxias? Bem, talvez destruir seja um exagero. Uma galáxia ainda permanece após o quasar se apagar. No entanto, ela nunca mais será a mesma. Sendo uma das coisas mais quentes e brilhantes do universo, superaquecem suas galáxias, interrompendo a formação de estrelas. Gás quente não tem condições de formar estrelas. Isso pode parecer estranho, pois estrelas são formadas a partir de gás que entrou em colapso e ficou muito quente. No entanto, em uma nuvem de gás que já está quente, os átomos estão se movendo rapidamente. Quando colidem, eles se chocam com força, exercendo pressão que resiste ao colapso gravitacional. Portanto, gás quente não pode formar estrelas. Em vez disso, o melhor gás para formar estrelas é aquele que já está frio e não oferece resistência quando chega a hora de colapsar e se tornar uma estrela. Além disso, os quasares empurram o gás para fora de suas galáxias. Isso não apenas priva o quasar, mas também faz com que a galáxia perca os materiais brutos necessários para formar novas estrelas. Embora isso possa parecer triste, pode ser benéfico para a vida. A alternativa poderia ser muito mais perigosa. Normalmente, a formação de novas estrelas é seguida por explosões massivas de supernovas, o que poderia resultar na destruição dos planetas. É claro que a situação é mais complexa. Assim como as complexidades da biosfera em nosso próprio planeta, cada parte de uma galáxia depende e influencia todas as outras partes do ambiente galáctico. Enquanto fenômenos quentes, como quasares e supernovas, tendem a empurrar o gás para fora da galáxia, as ondas de choque e os jatos dos quasares também podem comprimir o gás, resultando na formação de novas estrelas, pelo menos por um curto período. E o gás que é expulso se misturará com o gás que retorna, reciclando-o de volta para a galáxia. No entanto, em geral, pode-se dizer que sem uma tranquilidade relativa, não estaríamos aqui hoje. Isso nos leva à nossa pergunta final. A Via Láctea já teve um quasar em seu passado? Não está claro se todas as galáxias passaram por uma fase de quasar, mas o estudo de quasares distantes pode fornecer pistas sobre a história da Via Láctea. As galáxias não preservam bem seu histórico. Assim como as pistas do passado são misturadas pela movimentação constante da areia em uma praia, é possível que a Via Láctea tenha sido um quasar, o que pode ter permitido o crescimento de nosso buraco negro supermassivo. Sagitário, a estrela, para 4 milhões de vezes a massa do Sol. Porém, infelizmente não conhecemos sua história antiga. E embora atualmente esteja adormecido, Sagitário, a estrela, pode se tornar um quasar no futuro. Daqui a alguns bilhões de anos, a Via Láctea se fundirá com a galáxia de Andrômeda. Já vimos mais de 100 quasares duplos em galáxias em colisão. Quando as galáxias se fundem, seus buracos negros supermassivos também se fundem, afundando no centro de sua nova galáxia e causando turbulência, espalhando poeira e estrelas em todas as direções. Não sabemos se isso ocorrerá, mas seria verdadeiramente uma visão incrível. Talvez seres em um futuro distante testemunhem isso e fiquem maravilhados com o que vem. Mas você não precisa esperar tanto tempo.
Já existem muitas coisas fascinantes para explorar aqui mesmo neste planeta, agora mesmo, se você tiver o conhecimento para compreendê-las. Para aprofundar seu conhecimento científico, basta continuar assistindo nossos vídeos e ajudar o canal a crescer deixando um like, um comentário e compartilhando com seus amigos e familiares. Agradecemos por assistir até aqui e nos vemos no próximo vídeo.